Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E olha, a Lois Lane tá querendo desbancar o Superman lá do universo do Injustice, hein? Sim, pessoal, hoje nós vamos voltar a falar daquela minissérie, que traz contos do multiverso sombrio. E a edição que nós vamos resumir hoje traz então aí uma nova versão da morte do Superman. Assim como no início da história da queda do morcego, começamos com uma narração do guardião do multiverso sombrio, o Tempus, que é esse malucão dourado aqui. Ele diz que consegue sentir o poder da luz e das trevas constantemente chamando ele, através das inúmeras terras do multiverso, mas que no fim ele sempre acaba indo observar as terras permeadas por histórias trágicas. É que ele tá basicamente dizendo que ele gosta de uma fofoca. É então que ele foca sua atenção para a história que nós todos conhecemos como a morte do Superman, quando o herói luta até a morte contra a criatura Apocalipse e no fim ambos morrem. E toma esse quadro icônico da saga com a Lois segurando o Clark já morto em seus braços. O Tempus então diz: mas essa não é a história dele, se referindo ao Superman. A história é dessa mulher que o amou. Depois aparece toda a Liga da Justiça. O Batman tenta dizer algumas palavras, mas a Lois pergunta onde eles estavam quando o Clark precisou deles. Vocês falharam com ele, diz ela. Nenhum dos heróis consegue responder, e ela depois completa que ela não quer mais ouvir esses hipócritas, nunca mais. Logo em seguida, mais uma cena icônica da saga, o funeral do Superman. A Lois tenta enxergar com dificuldade da multidão o cortejo. Eles não estiveram do seu lado durante a luta, mas agora fazem de tudo para ficarem sob os holofotes. É erguida uma estátua de ouro em homenagem ao Superman, e o Lex Luthor dá um discurso extremamente falso, falando que respeitava o herói. Isso só aumenta o ódio da Lois. E para piorar, através de manchetes de jornais, vemos que o mundo não fica melhor após o sacrifício do Superman. Isso deixa a Lois esgotada. E pessoal, hora daquele lembrete importante, Você dá aquele joinha nesse vídeo e comenta aqui o que você tá achando aí dessa edição, o que você tá achando desse resumo, que nos ajuda bastante aqui no YouTube. Valeu! Depois a HQ dá aquela apertada, no nosso coração quando mostra Lois Lane indo visitar os pais do Clark. Na verdade, só a mãe dele, porque o pai dele, o Jonathan, quando ficou sabendo da morte do Clark, teve um infarto e aí ficou no hospital aí em coma há alguns dias. É multiverso sombrio mesmo. Lois vai até a Fortaleza da Solidão para deixar o cobertor em que Kal-El veio à Terra. Ela lamenta que o último respiro, a esperança de Krypton, morreu em vão na Terra. Nós nunca merecemos a esperança deles. É então que do nada um raio vermelho surge dentro da fortaleza. É o Erradicador, um ser defensor da Casa El que serve como protetor do seu último filho. Ele diz que tentou reanimar o corpo de Kal-El, levando-o até o sol, mas que ele morreu de fato. Nós dois falhamos, diz a Lois. O Erradicador começa a cambalear e fala que ele está carregado com o poder da câmara matriz kryptoniana. Ele usaria este poder em Kal-El e agora ele precisa de um novo usuário para dar esse poder. A Lois se vira para ele e diz para ele lhe conceder esse poder. O Erradicador avisa que talvez ela não aguente a descarga de poder e pergunta se ela continuará a luta do kryptoniano na Terra. Ela confirma e recebe todo o poder. Vemos de um local afastado um grande raio vermelho saindo da Fortaleza da Solidão e indo para o espaço. Eis que nos deparamos com esse visual muito legal da Super Lois Lane. Detalhe para o símbolo da Casa El no uniforme estar manchado, como se tivesse sido escrito em sangue, fazendo referência à capa clássica da saga Morte do Superman. Além da capa que ela está usando ser o cobertor do Clark quando ele veio na nave há tantos anos atrás. Lois, olhando para a Terra, promete a Clark que ela fará um mundo melhor. Ela começa a se dar conta, vendo os poderes que ela tem, de que Clark na verdade poderia ter feito muito mais. A Super Lois passa a deter guerras, liberar prisioneiros delas, alimentar os famintos e punir aqueles que os oprimem. Tudo isso sob mãos de ferro, matando aqueles que ela considera corruptos e responsáveis pelas principais desgraças do mundo. A nova protetora da Terra diz que não se segura no seu combate ao crime, e enquanto ela faz isso,
ela não evita de se perguntar o porquê do Superman não ter feito o mesmo. Ela se depara com mais uma atrocidade com várias pessoas mortas e, usando a sua visão de raio-x, vê produtos e armamentos da LexCorp. Gente, vai dar ruim. O Lex está todo relaxado, tomando uma biritinha quando vê a Super Lois. Ele assume que ela vai agir como Clark, então ele confessa sim que vem financiando várias guerras ao redor do mundo, inclusive formando criança soldado. Lex termina dizendo que ela não terá como provar tudo isso, mas quando este estava terminando essa última frase, a Super Lois arranca ele da sua cobertura e apenas diz: ele se chamava Clark. E então, no maior estilo Mortal Kombat, ela faz um fatality no Lex Luthor, ao levar ele para a estratosfera. Gente, olha a caveirinha do Lex Luthor aqui. E como o Lex Luthor é essa figura tão importante, os vilões, depois que ficam sabendo da morte dele, ficam com um mega medo e começam a fugir da Super Lois, já que nela não age mais como Superman. E qual é o próximo alvo dela? O Coringa. Enquanto ela aparece na frente do vilão, ela chega à realização que os outros heróis falharam em proteger a Terra, ao deixar ela ficar nesse estado. E então, ela sem dó nem piedade, usa sua visão de calor e faz um churrasquinho do Coringão, que também vira uma caveirinha. O Batman chega ali em seguida e fica chocado com as ações da Lois. Ele diz para ela que certas linhas não podem ser cruzadas. O seu jeito não funciona. Você não sabe o quanto é patético, diz ela. E quanto ao Clark, ele é um fracassado também? Pergunta o morcegão. A Lois fala que ele está morto e que não deixará que a morte dele seja em vão. E o Bruce responde seco: você já o decepcionou. Em resposta, ela mete um socão no morcegão, que já tenta responder com uma kryptonita, mas ela segura e quebra o braço dele. Para o azar desta, ele responde depois com um teaser na barriga dela. Nesse intervalo da luta, enquanto se recuperam, a Lois diz a Bruce que Clark sempre teve pena dele e que tentava a todo momento fazê-lo parar. O Batman então, olhando para ela, fala daquele jeito bem Batman: eu nunca paro. Ela então fica com os olhos vermelhos, pronta para soltar a sua visão de calor. Então ela dispara. A HQ não mostra, mas claramente a Super Lois acaba de matar o Batman em Gotham. Ela depois fica naquela pose clássica de Superman flutuando acima da Terra. Eu vejo a verdade agora, que você não quis ver. Eles não querem ser salvos. Ainda bem que você não está aqui para ver o que eu farei em seguida, diz ela em seus pensamentos. Bom, depois a Lois parte então para o seu plano de dominação mundial, né? Só sob o controle dela. Só que aí a história começa a entrar no terreno que aconteceu depois da morte do Superman lá na saga original, que é quando aparecem todos aqueles impostores dizendo que são Superman de verdade. Só que entre eles, ela está focada em derrotar principalmente o Super Cyborg, pois ele diz ser realmente o Clark Kent. A história nos coloca no centro de uma luta entre ela e os impostores no centro de Metrópolis. A versão Cyborg aciona uma espécie de especial dele e captura a Lois. Os outros impostores, o Aço e o Superboy, tentam ajudar a Super Lois a fugir, mas o Cyborg é forte demais e mata os dois facilmente, que é isso. Mas eles conseguem soltá-la e há então um embate mortal entre ela e o Super Cyborg no centro de Metrópolis. Aí temos um momento parecido com o que vemos no final lá do filme Homem de Aço, onde o Super e o Zod causam enormes estragos na cidade. Quando um prédio parece que vai esmagar algumas pessoas por resultado da luta, surge enfim o Superman com aquele traje preto que vimos também nos quadrinhos. A Lois fica sem reação, mas percebe que é ele mesmo, só que ainda debilitado e recuperando seus poderes. Ela vai até ele, mas o Clark a olha com receio. Ele explica como a matriz lhe ressuscitou, mas começa a reparar na reação de medo das pessoas em volta de Lois. E antes que ela pudesse lhe explicar o que aconteceu, o Super Cyborg volta para a luta e mostra um mega canhão de kryptonita e dispara contra eles. A Super Lois vai contra o canhão para impedir, mas ele é disparado. O vilão é derrotado, mas com um custo altíssimo. O Super, que mal tinha voltado, foi morto pelo canhão. Lois o abraça e diz que novamente ele tinha feito um milagre ao voltar, mas que ela o matou. Ela promete que fará um mundo melhor em sua homenagem. E então, a narração passa a ser a do Tempos,
que relata que Lois, nessa busca, se tornou a nova erradicadora desse multiverso sombrio, encerrando essa história. E, gente, essa foi essa versão alternativa aí da morte do Superman no multiverso sombrio. E, novamente, como aconteceu lá na abordagem da queda do morcego, eu também gostei dessa nova versão da morte do Superman, mostrando essa Lois vingativa e com raiva dos outros heróis e também querendo descontar no mundo, que de certa maneira ela acha que falhou com o Superman. Toda essa construção da raiva da Lois e mostrando a dor dela, né, e fazendo ela se tornar essa vilã, é muito bem feita nesse quadrinho. Porque se eles quisessem, né, eles poderiam ter feito, né, uma justificativa bem qualquer coisa e terem lucrado só com essa, né, com o nome da morte do Superman, que é uma saga muito conhecida. E aqui eu vejo que eles tentaram realmente dar bastante justificativa pra Lois virar nessa vilã aí do universo DC. E como eu falei ali durante o resumo, mas gostaria de reforçar aqui, o visual dela ficou muito legal. Até todo esse arco dela, né, de no começo ela ficar com raiva dos super-heróis, ver como eles gostam de atenção e tal, com essa visão mais cínica do mundo, com o próprio Lex Luthor debochando dos heróis. Eu consegui ver bastante algo parecido até com The Boys, né, daquele seriado, e também a própria HQ do Garth Ennis. É de um ser humano normal, assim, tendo raiva e querendo descontar em super seres. Então, pra mim, teve um pouco dessa pegada do The Boys, que eu vi recentemente a série, e até por isso acho que eu gostei mais do quadrinho por causa disso. E uma coisa que eu pensei depois daquela narração no final desse quadrinho é se talvez lá pro final eles vão talvez reunir todos esses seres, né, do multiverso sombrio e fazer alguma coisa com eles. Por exemplo, pegar o Batman daquela terra com essa Lois Lane agora e fazer um grande crossover deles. Isso seria possível e venderia bastante. Então não descarto talvez mais pro futuro eles peguem todas essas versões que eles estão fazendo das sagas e tal e juntem para fazer talvez eles lutando contra os outros ou ele fazendo um grande crossover contra um outro inimigo. E aí, o que vocês acharam dessa versão da morte do Superman? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de nos prestigiar dando aquele joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha lá. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.